Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você tá chegando aqui novo, não sabe o que tá acontecendo, esse aqui é canal pra gente bater papo, canal pra gente ficar alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade ela está em qualquer lugar, não importa se você mora em Dubai, na França, nos Estados Unidos, você tem que cuidar da sua segurança porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. E se você já é chegado, já é da casa e já conhece o meu trabalho, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Frédéric Guittard, que aconteceu numa cidade que fica a 2 horas e meia de Paris, a cidade do Mans. Vou começar falando um pouco sobre a vida do Frédéric Guittard. Ele, com 51 anos, era chefe de empresa na cidade onde ele morava. Todo mundo gostava muito do Frédéric, ele era bem apreciado do pessoal, principalmente quem trabalhava ali na empresa, porque ele era um chefe exemplar, gostava de ajudar, ele era piadista, gostava sempre de estar falando uma coisa, o pessoal dá risada, tinha um bom humor lá em cima. Na década de 90, ele conheceu uma moça muito bonita e os dois tinham coisas em comuns. O nome dela era Turiá. Eles começaram a sair e viram que estava dando tudo certo, decidiram se casar no ano de 1996. Desse lindo casamento nasceu duas meninas, a Salomé e a Melissa. Conforme o tempo foi passando, o Frédéric ele trabalhava cada vez mais, e o pouco tempo que ele tinha, ele passava com as meninas, iam viajar, passear. A vida do casal era muito movimentada, porque toda vez que ele estava em casa, ou eles estavam passeando, ou eles estavam fazendo festa na casa. Eles eram ricos, eles tinham um casão, então eles aproveitavam a vida dessa maneira. Conforme o tempo foi passando, o casal começou a se distanciar. E daí eles viram que, poxa, tá trabalhando demais, a gente só se vê nas festas, tem sempre amigos, e começou a desgastar, o que acontece com vários casais. Só que aqui, gente, eles tomaram uma decisão super inteligente, eles sentaram, conversaram e decidiram se separar numa boa, guarda essa informação. Então as meninas, nessa época, elas estavam com 12 e 17 anos, tudo foi explicado, elas entenderam, não tá mais dando certo, então vai ter a casa do pai, vai ter a casa da mãe. Então as meninas iam pra casa do pai, pra casa da mãe, tudo numa boa, foi uma separação assim, 10. No dia 29 de junho de 2015, a Melissa, ela foi visitar o pai dela, o Frédéric, como ela sempre fazia. Então chegou ali na casa do pai, apertou a campainha e nada do pai responder. Falou, caramba, eu sempre venho aqui 5 horas da tarde, ele sempre tá... Tudo bem, não tem problema, eu tenho a chave. Então a Melissa, ela pegou a chave, abriu e foi entrando. Quando ela chegou no apartamentinho do pai ali, ela tentou abrir a porta e viu que tinha um negócio emperrando a porta, ela não conseguia entrar. Aí ela conseguiu insistir, foi empurrando, conseguiu abrir a porta. Entrou na casa do Frédéric e percebeu que tinha algo muito errado, porque a casa estava inteirinha bagunçada e ela tinha visto também sangue um pouco no chão. Ela foi andando e o que ela descobriu? O Frédéric, que estava jogado no chão, amarrado no aquecedor com as mãos, todo machucado, parecia que ele não estava mais respirando e a calça estava abaixada. Ela entrou em desespero, nem pôs a mão nada e ligou para o bombeiro imediatamente. Os bombeiros, chegando ao local, eles viram que realmente o Frédéric estava sem vida, eles não podiam fazer mais nada, e olhando um pouco mais de perto, eles viram que o Frédéric tinha tiros no corpo. Ele tinha no tórax, um aqui na fronte e um na nuca. Então ficou claro que tinha sido um crime e eles tiveram que chamar a polícia rapidamente. A polícia chegando ao local, eles lacraram a casa e começaram a fazer todas aquelas análises. As filhas ficaram em choque porque elas não sabiam quem poderia ter feito isso com o pai, que era tão amado por todos e respeitado. E a polícia achava que era muito estranho um roubo ter dado errado, porque a casa estava toda bagunçada, eles perceberam que o computador tinha sido roubado, o celular. Então a primeira tese da polícia foi essa, foi um roubo que deu errado. Mas não estava colando porque o Frédéric, por ser uma pessoa rica, ele morava numa residência fechada. Para você entrar ali no apartamento dele, você tinha que ter um bip, um badge, você tinha que passar alguma coisa ali na entrada e depois ainda ter a chave do apartamento dele. Quem tinha isso? Como que o ladrão conseguiu fazer isso? Então era uma coisa que não estava colando e a polícia sabia que talvez alguém conhecido e que tivesse esse bip teria entrado na casa e a pessoa teria vindo para sim ter eliminado o Frédéric, porque até então ninguém sabia. Outra coisa que eles foram falar foi com a ex-esposa, porque a Turiá, ela era muito legal, gostava muito dele, mas a gente sabe que sempre o suspeito número 1 é ex-esposa, esposa. Então foram conversar com ela, ela ficou super
super triste, chorou demais, disse que não sabia de nada e que no dia que ele perdeu a vida, ela tinha ido na padaria e tinha ido comprar cigarro. E o celular dela confirmou isso. Então ninguém sabia até então quem poderia ter feito isso com o Frederic. A polícia começou então a interrogar os vizinhos, os amigos, colegas de trabalho para ver se eles encontravam mais pistas e nada. Foi então que uma pessoa disse que depois dessa separação que ele teve com a Turiá, ele começou a sair com uma moça, ele tinha uma namoradinha, uma ficante, eu vou chamar ela aqui de Sara. Então a polícia falou, poxa, vamos falar com essa Sara. Falando com a Sara, ela sabia muita coisa que muita gente desconhecia. Ela disse de cara para a polícia que o Frederic, ele escondia muita coisa que ele fazia, porque na sociedade ele era o pai exemplar, o chefe de empresa, aquele cara sério. E com ela, eles iam em clubes de libertinagem, fazer festinha privada, ele gostava muito de sexo, só que ele não assumia isso para a sociedade. Ele sempre fazia as coisas com a Sara escondido, ia para esses lugares, trocas de casal. Aí a polícia realmente achou que isso faria sentido, porque como ele foi encontrado com as calças abaixadas, seria alguém querendo passar alguma mensagem. Então talvez seria alguém dessas festinhas privadas. Uma outra coisa que sustentou essa tese de uma vida oculta do Frederic que a Sara contou para a polícia foi o que os policiais encontraram no quarto do Frederic. Vários e vários brinquedinhos sexuais, coisas que o pessoal que gosta dessas festas privadas utilizam normalmente. A polícia aqui teve que fazer uma coisa inusitada, que os policiais começaram a ir em clube de libertinagem, essas festinhas privadas, começaram a se infiltrar para ver se tinha alguma informação. E nada, nada, nada. A polícia ficou sabendo que a Turiá, ela sabia sim dessa vida oculta do marido, que na época do casamento já era assim, e ela aceitava. Quando a polícia quer, vocês sabem que eles vão para cima, não largam o osso e fazem uma investigação bem legal. Aqui, como eles não estavam tendo nada, eles não sabiam quem era, o que aconteceu, estava tudo assim perdido, eles não sabiam o que fazer, a polícia decidiu pegar o histórico do celular que tinha sido roubado do Frederic e ver o que tinha acontecido. Eles viram que o celular ele saiu lá do norte da França e veio aqui para o sul. A polícia teve uma ideia, falou, vamos ver se algum outro celular fez esse trajeto ou se estava perto do celular do Frederic, e compararam vários celulares que passaram ali por perto. Eles descobriram que um celular fez o mesmo trajeto que o celular do Frederic, olha que coincidência. O celular era de um tal Jean-François Ornano, um cara de 41 anos que morava na ilha de Córcega, que fica bem aqui embaixo no sul da França. A polícia, óbvio, foi interrogar esse cara e ele foi super colaborativo, conversou, falou que não conhecia o Frederic, nem sabia quem era esse cara, e ele ajudou a polícia com tudo que eles perguntavam, ele respondia numa boa. A polícia viu que esse cara ele não tinha antecedentes criminais e era uma pessoa do bem. Aí a polícia achou estranho, falou, caramba, não conhece nada, mas o celular fez o mesmo trajeto, é incrível. Então agradeceram muito, né, que ele ajudou, respondeu as questões, mas a polícia ficou em cima. Descobriram que o Jean, ele tinha uma namorada, uma tal de Magali. Investigando um pouco mais a vida da Magali, eles viram que a Magali era a melhor amiga da Turiá, a ex-esposa do Frederic, olha só. A polícia sabia que essa era uma pista muito quente, então eles decidiram colocar em escuta telefônica a Magali e a Turiá. Eles viram que realmente elas eram melhores amigas, elas se telefonavam todos os dias e se falavam durante horas e horas, fora as mensagens de texto. A polícia pegou todo o histórico das mensagens e a polícia viu que a Turiá, ela sempre reclamava demais do Frederic para Magali. A Turiá e o Frederic, eles estavam separados e o divórcio iria acontecer dentro de alguns meses. E a Turiá sempre falava para Magali, depois do divórcio eu vou ficar sem nada, o Frederic não vai dividir nada comigo, eu vou ter que morar numa casa pequena, eu vou ficar sem grana, vai ser muito difícil para mim, mas é injusto, porque, poxa, eu sempre cuidei das meninas, sempre fiz tudo por ele, nunca contei essa vida estranha que ele tinha, né, de libertinagem, nada. E ele, ao invés de me ajudar, ele vai me ferrar depois do divórcio. Não acho isso certo.
E o que aconteceu? A Magali, ela era uma pessoa que tinha muita empatia. E ela começou a ter raiva desse Frederic. Igual a Turiá tinha, ela também começou a tomar as dores da amiga. A polícia viu também que a Magali, ela trocava muita mensagem com o Jean, o namorado dela. E os dois, eles estavam começando assim a pensar em alguma maneira de ajudar a Turiá para fazer mal ou pôr medo, alguma coisa no Frederic. Eles sempre falavam assim um pro outro: a gente tem que ajudar a Turiá, a gente tem que fazer alguma coisa para colocar esse Frederic no lugar dele, para ele parar de ser tão FDP, ele não pode fazer isso depois do divórcio, deixá-la sem nada, sem casa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a polícia viu que eles tinham sim que focar na Magali e no Jean, porque os dois tinham alguma coisa a mais para contar para a polícia que eles não tinham contado ainda. A polícia conseguiu uma autorização para ir até a casa da Magali e do Jean. Chegando lá, eles começaram a vasculhar e eles encontraram o computador do Frederic na casa dos dois. É claro que o Frederic, ele não conhecia os dois, como o computador dele estava lá. O Jean, o namorado da Magali, ele simplesmente disse que não, foi a Turiá que deu esse presente para Magali, porque era do marido dela e ela simplesmente estava com esse computador um dia e ela passou para Magali, e a Magali trouxe e começou a usar. Mas a polícia não acreditou nisso não. Por que o Frederic ia dar o computador dele para Turiá, que era ex-mulher, e essa ex-mulher ia passar para a melhor amiga? Não tinha sentido nenhum. Os dois foram para a delegacia direto. O Jean-François, na delegacia, ele não falava nada, não falou que conhecia o Frederic e negava. O pessoal não conseguia tirar nada desse cara. Mas a Magali, como ela estava sob pressão, ela era um pouco mais fraca, ela já não conseguia ficar de boca fechada. Ela começou a contar para a polícia o que tinha acontecido. A historinha dela começou assim: a pobre da Turiá, depois do divórcio, ela vai ficar sem grana nenhuma. O Frederic, ele é um desgraçado, ele é um injusto com essa mulher. Ele tem mais de 300 mil euros de economia, os imóveis, e ele não quer dividir nada com ela. Então, ela conversou comigo e com o meu namorado Jean para pedir pra gente dar ajuda para ela, porque ela não estava sabendo o que fazer. A Turiá tinha explicado para Magali, isso a polícia já sabia, porque eles tinham lido todo o histórico das mensagens, que o Frederic, ele começou a ameaçar a Turiá, dizendo assim: se você ficar de mimimi e não assinar o divórcio, eu vou pegar as fotinhos sua que a gente tirou lá naquela festinha da libertinagem, e eu vou mandar no grupo da família, no grupo do seu trabalho, e aí eu tenho certeza que a sua vida vai acabar de verdade. Então você pode encher o saco, você sabe que eu não vou dividir nada com você, tudo que eu conquistei é meu, e você assina esse divórcio logo, que a sua vida vai ficar de boa, depois você se vira, vai trabalhar, mas o meu dinheiro eu não vou dividir com você. Então, como a Turiá não concordava com isso, ela começou a falar muito, chorar demais para Magali. A Magali tomou as dores, o Jean também, e o plano inicial era os dois irem até a casa do Frederic para ameaçá-lo e pedir para ele apagar as fotos da Turiá para ele não enviar para as outras pessoas. E aí alguma coisa aconteceu errado. A Magali, ela conseguiu o bip para entrar na residência do Frederic. Lembra que ele morava na residência fechada, segurança total? Ela conseguiu esse bip, adivinha com quem? Com a ex-esposa, a Turiá. Então ela chegou ali nessa residência, entrou, bateu lá na porta do apartamento do Frederic. Quando ele abriu, ela falou: oi, tudo bem? Eu sou amiga aqui da sua filha e eu vim alimentar o coelhinho dela. Ela pediu para eu trazer essa ração aqui porque a ração que tá aí não é a boa. Ele falou: beleza. Tinha um coelho na casa dele. E falou: deve conhecer minha filha, entra aí. Ela entrou com o saquinho de ração e tal. Do nada, a Magali sacou uma arma e começou a ameaçar o Frederic. Ela falava: olha aqui, eu sei que você tá chantageando a minha amiga Turiá, você tem umas fotos dela aí que você quer mandar pra todo mundo, apaga agora essas fotos que eu vou embora, mas apaga. O Frederic não acreditava, falava: meu, essa louca vem aqui em casa, vem com a arma, quer me ameaçar, que é isso? Ele não fez nada. Por ele não ter feito nada, a Magali atirou a primeira vez, pegou no tórax. Ele caiu no chão, começou a se arrastar. Ela deu um segundo tiro que pegou na fonte. Depois ele tentando ali ir para um lado para o outro, ela terminou com um tiro na nuca. Depois disso, ela pediu pro Jean entrar com ela ali no apartamento e os dois colocaram toda aquela ceninha ali dele amarrado no aquecedor, ele com as calças abaixadas, pro pessoal pensar que sim, teria sido alguém dessa parte toda de libertinagem que ele tinha, essa segunda vida aí oculta.
Depois que eles fizeram isso, arrumaram toda a cena ali, um roubo que deu errado, reviraram a casa inteira, a Magali ela pegou o computador e o celular e levou embora com ela, para que realmente a polícia pensasse que sim, foi um roubo. Eles voltando para casa, pegaram um barco para ir para a ilha de Córcega, eles jogaram no mar a arma e o celular, e ela resolveu ficar com o computador dele. Olha que inteligente, né? E foi isso que aconteceu. Ela jurou para a polícia que era para colocar medo nele, era para intimidar, mas saiu do controle, ela viu que ele não ia apagar ali as fotos e ela começou a atirar. Foi mais forte que ela tinha que ajudar a melhor amiga. Voltando a interrogar o Jean, o namorado da Magali, ele mudou a versão dele. Ele falou, olha, se a Magali confessou que foi ela que matou o Frederic, ela fez isso pra me proteger. Na realidade, quem matou o Frederic fui eu. Eu sou a pessoa culpada aqui. É eu que tenho armas na minha casa, eu que vou pro estande de tiro, é eu que sei atirar, não é a Magali. A Magali não fez isso, ela tá falando essas coisas pra me proteger, e isso não é certo, não vou deixar isso acontecer. A polícia sabia que os dois sim tinham feito alguma coisa, só não sabia ao certo quem fez. E a polícia sabia que quem foi a cabeça, a pessoa que instigou tudo isso, tinha sido a ex-esposa Turiá. Ela também já foi chamada na delegacia e ficou presa. Ela jurava inocência, que não tinha feito nada, mas a polícia sabia que sim, a pessoa mais interessada na morte do Frederic era a Turiá, que ia ficar sem nada, ia ficar sem dinheiro, ia perder a boa vida. E não o casalzinho que não tinha nada a ver e nem conhecia o Frederic. Os dois, eles simplesmente tomaram ali as dores da melhor amiga. As duas filhas do casal, a Melissa e a Salomé, elas ficaram horrorizadas quando elas souberam que a mãe estava envolvida no assassinato do pai. Elas sabiam que a mãe era mentirosa, eles contavam umas historinhas, ela não era flor que se cheirasse, a Turiá, mas elas não acreditavam que, poxa, a mãe foi até o limite, foi até o fim, ela foi tão maldosa, capaz de fazer uma coisa com o pai da gente. Ele era um pai amoroso, presente, ele gostava demais das meninas e as meninas gostavam demais desse pai. Um julgamento aconteceu em 2019 e, para surpresa de todos, 11 dias antes do julgamento acontecer, a Magali, ela se suicidou na prisão e levou todos os segredos com ela. Então, nesse julgamento de 2019, só estavam presentes o Jean e a Turiá. A Turiá falava no julgamento que ela não era cabeça, que ela não instigou nada, não manipulou ninguém, que ela gostava muito do marido, que ela não faria isso porque ela sabia que as meninas amavam o pai, que não tinha nenhuma coerência. O Jean, ele decidiu mudar a história. Falou, não, gente, agora eu não preciso mais proteger a Magali, porque ela morreu. Então, eu vou falar a verdade, eu não fiz nada. Quem matou mesmo foi a Magali, né? Então, como ela já morreu, levou o segredo com ela, eu tava só ali na história mesmo pra levar a Magali e voltar com ela pra casa. Eu não fiz nada. A pena caiu para esses dois. A Turiá, ela pegou 20 anos de prisão por instigação e a polícia ali, o pessoal que estava julgando, eles viram que ela foi sim a cabeça do crime. E o Jean, ele pegou 15 anos por cumplicidade. É óbvio que os dois não aceitaram essas penas e eles recorreram. Um segundo julgamento aconteceu em 2020 e nesse julgamento as penas elas não baixaram. A pena da Turiá, ela continuou 20 anos, pelos mesmos motivos, ela foi a cabeça, e a pena do Jean, ela aumentou 5 anos, ele pegou 20 anos também. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir, ficar em alerta. A gente sabe que a gente não pode confiar 100% nas pessoas, porque a gente nunca sabe o que as pessoas têm na cabeça. Olha essa mulher, a Turiá, que confiava no marido, o marido que tirava fotos comprometedoras dela. Depois ele usou isso contra ela. E tem também a reflexão aqui da melhor amiga, que tomou as dores da Turiá e ela sim talvez tenha matado ou tenha executado esse plano horrível com a amiga para tirar a vida do Frederic. A gente não deve se meter nas histórias dos outros, a gente tem que ser neutro muitas vezes, porque a gente não sabe o que realmente acontece entre 4 paredes de um casal. Muito obrigada para você que está aqui até agora e até o próximo vídeo. Tchau!